Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, professor Fábio, estou aqui para apresentar para vocês mais uma oportunidade de concurso lá na cidade de Cajamar, né? Um concurso aí muito interessante, porque Cajamar é uma cidade que costuma pagar aí um pouco acima dos outros municípios, né? Então nós vamos falar especialmente disso, porque Cajamar é um município que muita gente é atraído por conta do salário. É uma região. Cajamar fica ali próximo a Barueri, Santana de Parnaíba. É uma cidade ali com muitos recursos no sentido de investimentos ali de empresas e tal. Então, é uma cidade que tem uma arrecadação muito boa e costuma pagar aí um salário acima da média das outras cidades. Não que seja muito, né? A gente fala assim, o pessoal acha que é milhões. Não. INDEPAC, Instituto de Cultura Educacional, Promoção e Ação Comunitária, é a banca, tá? E banca INDEPAC, ela tem feito concursos lá na cidade. Esse concurso tem validade, né, de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período. É o concurso, tá? A lista de aprovados vale por 1 ano, é regime estatutário, é concurso, é para efetivar. Ele considera como fim de jornada 5 semanas e vocês vão ver aqui que é cadastro reserva, tá? Aqui Já Passei, você vai ter o curso por professor adjunto de educação básica, PAEB, e por professor de educação básica 1, PEB 1, né? Cadastro reserva, e muita gente fala assim, cadastro reserva, não vou fazer e tal. Gente, faça. Eu sempre falo isso, faça. Eu já fiz concurso cadastro reserva, já fui chamado, chamou muita gente. Então, se você acredita nessas historinhas que não vai chamar ninguém, você perde a oportunidade. Porque a grande maioria chama, gente. Hoje não lança mais um concurso e não chama. Não. O professor está sempre precisando, né? Tem gente aposentando, tem gente exonerando, tem gente indo para outros cargos. Então, está sempre precisando de professor. A inscrição, né? Primeiro, o valor, né, que você ganha é R$ 32,92 a hora a aula. Professor, quanto dá isso mais ou menos e tal? Eu não sei, papapá, pipipi. Dá mais ou menos uns R$ 6.000, um pouco mais, tá? Então, licenciatura plena em pedagogia para você fazer o PAEB ou licenciatura em letras. Inscrição é R$ 73,00. O professor de educação básica 1, PEB 1, você tem que ter a licenciatura plena em pedagogia, habilitação por magistério nos anos iniciais, no ensino fundamental, os diplomas de pedagogia atual já contemplam isso, ou curso normal, né? Antigamente tinha o normal superior, que era equivalente a uma pedagogia, e também serve, tá? Muita gente confunde, normal superior é qualquer normal superior. Não, gente, não é. Tá? Isso é um nome que antigamente tinha. R$ 73,50 a inscrição. Aí você tem arte, ciências, educação física, geografia e história, que também aí você tem que ter a formação específica nessas áreas, né? Todos cadastro reserva aqui. Inglês, língua portuguesa, matemática, também cadastro reserva. Aí, educação especial, o PE tem 10 vagas, ó, e uma para pessoa com deficiência. Aqui tem que ter graduação em curso superior, né? Pedagogia com pós-graduação, atendimento educacional especializado com carga horária mínima de 360 horas. E depois você tem o professor de Libras, que também é cadastro reserva. Estou falando para vocês, conselho de quem já fez muito concurso, cadastro reserva, já fui chamado em todos, né? Então, assim, gente, não cai nessa ilusão de que, cadastro reserva, não vou fazer, porque... E eu não estou falando isso porque quem me conhece no YouTube sabe que eu estou falando aqui, eu já mostrei isso em vários momentos, tá? Então, cadastro reserva, gente, chama. Vai chamar. Condição para inscrição, aquelas condições que a gente sabe, ter 18 anos, ter os diplomas na data da posse, né? Tem que ter 18 anos quando você for tomar posse. Se for do sexo masculino, tá kit com serviço militar, com a justiça eleitoral, né? Aptidão física, mental, não ter sido condenado por crime contra o patrimônio, administração, fé pública, não possuir antecedentes criminais,
não está no ato da posse incompatibilizado para novo cargo público, não tem idade de aposentadoria compulsória, que agora é de 75 anos, né? Então, e claro, se você já tem 2 aposentadorias no poder público, você não pode, né? Lembra do acúmulo lá que está na Constituição. As inscrições vão do dia 10 de julho até o dia 2 de agosto, no site da banca indecapseleção.net.br, ok? Então, você vai fazer sua inscrição lá, vai gerar o boleto, né? Tem que pagar o boleto até dia 5, né? Inscrição até o dia 2. Se você se inscrever até o dia 2, você consegue emitir o boleto para pagar até o dia 5. Não vai deixar para a última hora. Boleto você paga lá no seu aplicativo de celular, né? Lembrando que não pode DOC, ordem de pagamento, essas coisas não é permitida, tá? Então você vai pagar do jeito que a gente está acostumado aí, não vai inventar moda para não ter problema, certo? O Indecap, eles não se responsabilizam por falhas no pagamento, por isso você tem que conferir depois lá no site se deu tudo certinho, se foi pago, né? Sempre no site da banca, muita atenção para não ter problemas. Solicitação de isenção de inscrição, o candidato que estiver aparado pelos dispositivos da Lei Municipal 1807/2020 e pela Lei 1985 de 2023 ou pela Lei 19, né, 1997 de 2023, pode requerer a inscrição desse concurso, né? E aí, pessoa com deficiência, né? Aí a pessoa com deficiência que tem as suas faculdades físicas, mentais ou sensoriais comprometidas, tá? E aí você vai ter que encaminhar os documentos, cópia do CPF, cópia do laudo médico, né? Ficar tudo isso, né? Tem que ser um laudo atualizado. Seja doador de sangue não inferior a 2 vezes nos últimos 12 meses, né? Entidade credenciada pelo União, Estado, Município, aí você também pode pedir a sua isenção. Tenha adotado, olha que interessante isso, né? Tenha adotado comprovadamente animal que se encontrava temporariamente sob a tutela do poder público. Olha só que legal, né? Entidades privativas sem fins lucrativos. Então, você pode ter isenção se você adotou animal. E aí, claro, você tem que mandar a documentação também, comprovante de adoção do animal, tudo isso. E aí é do dia 10 a dia 12, então é curtinho, né? Curtinho, você vai entrar lá no site, obedecer a documentação. Veja que legal, você pode, se você adotou um animalzinho, né? Olha só que bacana isso, né? Bonita essa iniciativa, porque também atende aí doação de sangue. Se você é uma pessoa com deficiência, você consegue a isenção da taxa, tá? Claro que vai mandar tudo isso, e aí, no dia 26 de julho, você vai olhar se realmente foi deferido. É por isso que é importante você mandar a documentação certinha para você conquistar isso. Inscrição para candidato com deficiência, né? Então, tem aqui as deficiências, né, citadas pela legislação, e aí você tem que enviar toda a documentação, a deficiência física, da deficiência auditiva, e aqui está, né, colocado aí o que são os audiogramas, né, as frequências e tal, deficiência visual, de todas as especificidades para que você leve a sua documentação. Então, se é o seu caso também, caso é ótimo, né? Se é o seu caso, você também tem que fazer inscrição obedecendo essas instruções aqui. Olha só, lembrando, né, que a equipe multiprofissional vai avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência durante o estágio probatório, que é de 36 meses, certo? Então, vai ser avaliado. As provas, né? Então, olha só, professor PAEB e todos os demais, né? Então, você tem aí uma prova objetiva de língua portuguesa com 14 questões e 6 de atualidades, e das disciplinas, né, 10 de legislação e conhecimentos pedagógicos e 10 de conhecimentos específicos. Então, são aí
40 questões e tem uma prova dissertativa, tá? Tem uma prova dissertativa. Eu já fui aprovado lá em Cajamar, né, por cargo de diretor de escola, fiquei em segundo lugar. Era outra banca na época, né? Mas é uma cidade que melhorou muito, né? Quando eu fui, ela pagava bem, mas a estrutura da educação não estava tão legal. Tem dado uma melhorada, precisa melhorar muito, mas tem dado uma melhorada. E tem a avaliação de títulos, tá? Avaliação de títulos. O professor de intérprete de Libras, aí ele já tem aqui a prova dissertativa, a prova de títulos e tem prova prática, né? Obviamente, para ver se você desenvolve bem essa questão, ok? A prova dissertativa, nós vamos falar dela mais na frente, são 4 questões, né? A banca trabalha com 4 questões, 4 alternativas, né? Não 4 questões, né, gente? 4 alternativas de cada questão, exatamente isso que eu ia falar. Bom, a prestação das provas escritas, as provas escritas serão realizadas na cidade de Cajamar na data de 25 de agosto de 2024, né, nessa tabela aqui. Período de aplicação A vai ser PAEB, Arte, Educação Física, Geografia, Inglês, Matemática e PEI. E no período B, né, que provavelmente é à tarde, PEB 1, Ciências, História e Libras. Dá para fazer duas provas, tá? O cartão informativo você tem que olhar no site, não é enviado para você. Então você tem que olhar lá onde vai ser a prova, né, o local. Então você vai entrar no site do indepactseleção.net.br ou no site da cidade cajamarsp.gov.br e você vai ver ali aonde você vai fazer a prova, certo? Tem aqui os telefones do Indepac, o saque, para você entrar em contato, o e-mail, caso tenha alguma dúvida, né, caso algum dado ali seu ficou errado, enfim, você vai olhar isso aí. Sempre se aconselha a chegar 30 minutos antes do local da prova. É importante você saber qual é o local da prova, aonde chegar lá com tranquilidade, cuidado com o documento, com foto, né? Aquela coisa, documento com foto, cuidado para você não esquecer documento, caneta esferográfica, tinta preta, lápis preto, número 2, borracha. E os documentos têm que estar em perfeitas condições, né? Para chegar lá não ter nenhum problema, tá? Certo? Carteira antiga não é aceito, documento digital não é aceito, então não adianta. Tá no edital, item 7.64, está lá descrito que não serão aceitos documentos digitais, então não adianta você chegar lá com um documento digital que não vai aceitar. Não é aceito cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, tá bom? Então, muito bem. Olha, outro detalhe que muita gente questiona, e eu falo para vocês que eu faço prova até hoje, porque eu gosto de sentir o clima da prova. Hoje eu sou supervisor de ensino, mas eu gosto de sentir, sabe? Para perceber o que acontece, o que os candidatos ali, você vê as pessoas ficando com dúvida. Porque para falar de concurso, gente, a gente tem que viver o concurso. E aí eu vejo direto gente questionando coisa que está no edital. Tipo, mas meu relógio não tem problema. Olha aqui o que está escrito, gente. Item 7.832. Qualquer tipo de relógio. Não pode nada eletrônico. Não pode gorro, chapéu, óculos, fone de ouvido, protetor ocular e qualquer tipo de relógio. Então não adianta questionar. Por quê? Quando você faz inscrição, você está dizendo que você sabe tudo que tem no edital. Tacitamente, né? Você assina que concorda com as regras do jogo que você vai jogar. E aí chega lá no jogo você não sabe a regra. Então, muito cuidado com isso, tá? Aparelho celular, né? Também o pessoal deixa tocar aparelho celular na prova. Aconteceu isso numa das provas que eu fiz. A pessoa deixou o celular lá, o celular começou a tocar. Então, aparelho celular, se der, remova a bateria. Se não, desligue todos os alarmes, porque tem celulares que, mesmo ele desligado, quando você deixa o alarme acionado, ele toca.
né? E aí isso pode te desclassificar. E aí, se você não cumprir esses itens, você pode ser desclassificado. Tá? Como tem prova dissertativa, escrita à mão, em letra legível, né? Então você tem que ali procurar escrever né, uma letra boa, tá? Que as pessoas entendam. Lembra? Quem vai corrigir sua prova não vai ficar lá decifrando a sua letra. Então procure escrever com uma letra ok. A prova dissertativa ela não pode ser rubricada, assinada, né, na parte que vai ser corrigida. Tá? Existe um campo de identificação dessa prova, porque quem corrige só tem acesso ao seu código, não ao seu nome. Isso é para garantir a isenção do processo. Tá? Então, tudo é responsabilidade do candidato, né? Leitura das orientações. Ah, o fiscal disse isso, leia, porque às vezes o fiscal erra, né? Então é importante você ler. Já aconteceu isso, Fábio? Já. Ah, a prova é anulada por isso? Não, né? Porque é responsabilidade sua ler as instruções, porque elas estão lá escritas, certo? Totalidade das provas, 3 horas e 30 minutos. Aliás, eu já fiz prova em que o fiscal disse uma coisa que não era, não estava escrito aquilo. Então, o que vale é o que está escrito, gente. Ah, o fiscal falou, as palavras o vento leva, né? O importante é o que está na instrução do caderno, certo? 3 horas e 30 minutos, né? Após 1 hora, duração de prova, após 1 hora, o candidato que terminar a prova pode levar o caderno de questões, né? Entregar lá o gabarito para o fiscal e aí, né? Ir para casa e aguardar os resultados. Tá? Iniciadas as provas, nenhum candidato pode se retirar antes de decorrer 1 hora. O início da prova será definido em cada sala de aplicação, e é importante o fiscal colocar o tempo, né, do início. Após os portões, ninguém mais entra. Você pode ser eliminado se você for surpreendido fazendo qualquer comunicação, utilizando aí qualquer equipamento eletrônico, inclusive o relógio, tá, gente? Ah, mas meu relógio não tem nada a ver. Elimina. Tiver qualquer equipamento em funcionamento, inclusive os sinais sonoros referentes a alarmes. Olha aqui, lançar mão de meios ilícitos, não devolver a folha de resposta, perturbar de qualquer modo a ordem do trabalho, fizer anotações relativas fora dos locais permitidos, ausentar-se da sala de aula, né? Da sala de prova, né? Não cumprir as instruções, utilizar ou tentar meios fraudulentos, né? E se for constatado qualquer uma dessas situações, o candidato é eliminado, tá? O candidato só pode sair acompanhado do fiscal, ok? Para ir no banheiro, né? Olha aqui, fiscal de sala, né? E os 2 últimos candidatos têm que permanecer até que todo mundo termine a prova, até que os 2 terminem, né? Certo? Bom, os gabaritos vão ser divulgados no site, também no site da prefeitura. Julgamento da prova é de 0 a 100, tá? O cálculo é de 0 a 100 pelo número de questões. Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontos igual ou superior a 50. O candidato que não compareceu, obviamente, está eliminado, tá? Então, tranquilo aqui, ó. Para você ser habilitado, além disso, né, aí tem a prova dissertativa, que é no mesmo data, horário, local, mas ela só vai ser corrigida se você estiver entre os 50 primeiros do PAEB, e os 3 com deficiência, e entre os 200 de PEB 1 e 10. Então, além de você tirar 50%, você tem que estar entre os 50 primeiros. Senão a sua dissertativa não é corrigida e você está eliminado. Se for arte, entre os 80, se for ciência, entre os 50, educação física, 50, geografia, 50, história, 50, inglês, 50, língua portuguesa, 50, matemática, 50, professor de educação especial, 50 e Libras, 20, tá? Entenderam isso, gente? Então, assim, e aqui do lado, as pessoas com deficiência, os 3 primeiros, né, os 10 primeiros, serão convocados no caso de PAEB, professor
de educação básica, o primeiro 50, o segundo 200. Para você ter a sua dissertativa corrigida, você tem que estar entre os 50, certo? Aí os demais candidatos que não tiverem corrigida são excluídos do concurso. A prova dissertativa é uma questão teórico-prática que deve ser respondida com um texto dissertativo argumentativo que versará sobre conteúdo programático. Então, eles vão dar lá uma situação e você tem que responder com um texto dissertativo argumentativo. Aí é importante você entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Eu posso responder assim, eu acho, eu penso, eu não, né? Eu é primeira pessoa, dissertativo argumentativo é na terceira pessoa. E aí, claro, no curso você vai ter as instruções de como fazer uma dissertação argumentativa, que é um básico ali, introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela velha formulinha que a gente tem que saber para fazer isso, né? Bom, fórmula não, né? Aquela modelo, melhor dizendo. Então, a prova é escrita à mão, tem que ser ali, claro, língua portuguesa, né? Uma língua formal, não tem gíria, não tem inventar de colocar todes, todes lá, não, né? É a língua que a gente pratica na formalidade, a língua oficial, certo? Eu faço essa brincadeira porque tem muita gente, às vezes, que coloca isso, né? Porque eu defendo, tal. Mas, gente, é uma prova. A prova não leva em consideração isso. Não, é o que eu falo, né? Às vezes a gente tem uma postura crítica da linguagem, mas ao momento da prova, gente, a gente esquece as nossas... concentrar e fazer o formal, tá? Eu sempre falo isso, tanto para quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de algum lugar, né? Eu sempre falo isso, não leva as tuas visões políticas, né, na hora da prova, tá? Sempre visualiza que ali é um momento de avaliação, então não está se querendo saber opinião de forma... Embora a questão dissertativa argumentativa, ela é uma questão que você coloca ali um argumento seu, né? Então, uma opinião, mas uma opinião na terceira pessoa, identificada com a legislação brasileira, com os conceitos da educação brasileira. Não adianta você querer fazer algo que é fora, tá? Muito cuidado com isso. Eu acho que esse é um erro muito comum que muita gente acaba cometendo, né? Prova dissertativa, ela tem caráter eliminatório. Então, é de 0 a 10. Para você ser aprovado, tem que fazer pelo menos 5 nessa questão dissertativa. E olha aqui, ó, o texto da prova é analisado, ó. Se você abordou totalmente o problema, 5. Parcialmente, 3. Tangenciou o tema, 1. Se fugiu o tema, 0. Ó, estrutura do período e parágrafo, tá? De 0 a 2,5 ponto. Sem falha de progressão, comprometimento da adequação vocabular, lembra do que eu falei? Né? Ó, poucas falhas de progressão, mas sem comprometimento da geral, né? Então, tudo isso, ó, estilo formal da língua, concordância, regência, tempos, né? Domínio do padrão culto, era essa palavra que eu queria lembrar. Padrão culto da língua portuguesa, né? Não é ali gíria, não é linguagem alternativa, nada disso, tá? Então, cuidado, é o padrão culto. Se você usar, você vai perdendo ponto aí, né? Então, prova de título, a prova de título, todos aqueles que foram habilitados na dissertativa e na objetiva, né? Então, primeiro é a objetiva, depois a dissertativa corrigida daqueles 200 ou 50 primeiros, aí sim vai enviar o título para esses aí via SEDEX, né? Então, se você tiver título, se você for habilitado, aí você vai mandar o título conforme os itens, tá? Então, olha só, comprovação de envio pelo correio, né? Aí aqueles títulos ali, ó, doutorado, mestrado e pós-graduação, o doutorado valendo 5 pontos, o mestrado 3 pontos, e a pós-graduação você pode apresentar 2, porque cada uma vale 1 ponto. Prova prática, não vou falar aqui da prova prática de Libras, tá? Só comentar, né? Obviamente.
tem lá a classificação final também, vai sair nos sites lá, divulgado e tal. Tem os critérios de empate, que levam em consideração sempre o estatuto do idoso, então quem é mais velho passa na frente, depois quem tiver maior acerto em conhecimento específico, e assim por diante. Os recursos, tudo tem recurso, né? Divulgação do edital de abertura, 2 dias de recurso. Solicitação de isenção da taxa, não deram minha solicitação, 2 dias de recurso. Gabarito, 2 dias de recurso. Indeferido minha inscrição, 2 dias. Tá? Você pode recorrer. Os recursos são sempre individuais, com linguagem formal, bem fundamentados, para que eles possam ser ali considerados. Nomeação, isso aqui é depois, né? Você passou, tal, aí tem todos os documentos que precisa. É importante ver isso, tá, gente? Porque às vezes você passa, aí a pessoa não tem um documento, ou está com algum problema com algum documento, já corre para resolver, né? Porque isso adianta muito a sua situação, né? Eu passei num concurso lá e tive um documento, gente, que eu precisei correr muito atrás. E deu uma demoradinha, porque era um documento do Estado, enfim, olha, foi um sufoco, mas deu tudo certo, tá? Bom, disposições finais, aqui as informações, os sites, né, os detalhes finais, e aí a gente vai aqui para a parte do anexo aqui, que são as atribuições do PAEB. Então, o PAEB, ele faz substituição, tá? O PAEB é o professor que substitui lá, classes livres e tal, mas ele também ajuda em projetos, né? Caso ele não esteja substituindo, pode ali estar auxiliando, né? As atividades na escola, tá? Então, ele vai substituir afastamento, licença, né? E quando ele não estiver substituindo, ele vai estar ali também auxiliando ali a escola, né? O PEB 1 já é o professor titular, né? Tanto na educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental ou educação de jovens e adultos, certo? E aí tem as artes, né? Ciências, educação física. Não preciso me deter aqui nessas especificidades, geografia, inglês, língua portuguesa, matemática, professor de educação especial e o professor de Libras. Agora, essa parte aqui é importante, que é a que tem no curso do Já Passei, é o conteúdo programático. Então, para PAEB e PEB 1, você vai ter aqui, ó, português. Aí você tem lá interpretação de texto, palavras, sinônimos, antônimos, sentido próprio, figurado, ortografia, pontuação, emprego, concordância verbal, regência verbal e nominal, classe, crase e colocação pronominal, atualidades, as questões relativas a fatos vinculados, sociais, culturais, econômicos, nacionais e internacionais, a partir do dia 1º de junho de 2023. Então, do 1º de junho de 2023, você tem que saber aí o que aconteceu no mundo. Aí, legislação e conhecimento pedagógico, né? Você tem aqui os fundamentos históricos da educação, pensadores, né? A questão didática, planejamento, avaliação, PPP, educação inclusiva, metodologias ativas, e aí tem os autores aqui, né? Então você vai ter esses conteúdos aí sobre temas transversais, Wagner Araújo, aqui Educação e Saúde, da Renata Barros, Fausto Camargo, a Sala de Aula Inovadora, diferenças culturais, interculturalidade, educação e direitos humanos, da Vera Maria Candal. Esse texto, Interação Escola-Família, que também é bem famoso, tecnologias interativas, o Gadotti, né, História das ideias pedagógicas, o Maurice Tardif, com Clermont Gautier, a pedagogia, teorias e práticas da antiguidade. Olha aqui, ó, planejamento educacional do Gesser, Lucchese, né, aprendizagem, Mantuan, inclusão escolar, Jean Piaget no século XXI, do Montoya. Então, enfim, vários textos aqui, o Vygotsky, da Marta Kohl, né, também um clássico aí, Piaget, Vygotsky de novo, né, aqui vários livros, estou falando aqui os principais, ó, Demerval Saviani, Histórias das Ideias Pedagógicas, o do Tomás Tadeu também, que é famoso, o Yves Lattaille, que é o Piaget, Vygotsky, Vallon,
O projeto político-pedagógico na escola da Ilma Passos, também bem conhecido, repensando a didática também da Ilma Passos, o Zabala, prática educativa, métodos para ensinar competências, e aqui do Ministério da Educação, né? Textos aí, Parceria Família Escola, a BNCC, o bullying, cartilha 2010, né? A Lei Federal, a LDB, o ECA, né? Ó, a LDB inteira aqui, ó, o ECA inteiro, a Constituição, aí o capítulo 3, seção 1, então, a Resolução 4 de 2010, que é da Educação Básica, a Resolução 2 de 2001, que também é da Educação Especial na Educação Básica, aqui as diretrizes curriculares da Básica, né? E também a Portaria 555, né? Que é também aí da Educação Especial, tá? E aqui do PAEB também, aí a gente vai ter alfabetização, letramento, processo de ensino-aprendizagem, temas transversais, cuidar e educar, né? Então, capacidades linguísticas de alfabetização, modos de falar, formando crianças leitoras, formando crianças produtoras de texto, Josete Jolibert, né? Então, aí aqui muito focado aqui na educação matemática, o texto da Moretti, da Vanessa, criança de 6 anos, a linguagem escrita, muita coisa de alfabetização, né? Ler, escrever e resolver problemas na matemática, da Katia Smoley também, Emília Ferreiro, reflexões sobre alfabetização, do Sarah Hoffman, avaliação, a Constance Kami, né, que é a criança e o número, a Adélia Lerner, também, sistema de numeração, esse com a Patrícia Sadowski, né? A Adélia Lerner, ler e escrever na escola, que é um clássico, a matemática, no aqui e agora, a pedagogia da esperança, né? Desculpa, esses todos são PAEB, né? Esse aqui é geral, né? Legislação e conhecimento pedagógico é para todos, né? Para todos. E esse aqui é específico do PAEB, tá? Até uma base, o diálogo ensino-aprendizagem, a Mantuan, o desafio das diferenças na escola, enfim. E aqui nós vamos para o cargo de professor de educação básica, aí tem o livro do Felipe Aires, né? História Social da Criança e da Família, aqui é todos que vão perguntar, né? Aí a perspectiva da BNCC, leitura, literatura infantil, aprendizagem sobre o mundo físico e natural. E aqui nós temos a criança em desenvolvimento, ensinar geografia, cartografar, né? Fundamentos para o ensino da história, literatura infantil. Aí vários autores aqui, né? Que a criança e a linguagem da escrita, tá? Moretti, Educação Matemática nos anos iniciais, Geografia em Foco, Teorias da Fernanda Martins. Só para mostrar que a Magda Soares, Alfabetização e Letramento, Alfaletrar, né? Da Magda Soares, da Isabel Solé, Estratégias de Leitura, e do Ministério da Educação aqui, Ensino Fundamental, Orientações Gerais, de 9 anos, a Base Nacional Comum Curricular, a etapa do ensino fundamental, e o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada de 2023. Bom, esses conteúdos você vai ter aqui no curso do Já Passei, que são das demais disciplinas, né? E aí eu vou mostrar só para vocês os anexos, né, que você tem que mandar, do anexo da pessoa com deficiência, tá? O anexo aqui, isenção de taxa de inscrição, aí pessoa com deficiência, doador de sangue, adotante de animal, ok? Do Tribunal do Júri, se você foi, porque isso serve para o seu desempate, se você já foi para Tribunal de Júri, e o formulário da entrega do título, tá? Então, tudo isso aqui, lembrando, né, tem aqui o perfil de avaliação psicológica. Cajamar faz, eu fiz, né? Passei, fiquei em Cajamar no concurso de diretor, fiquei em 2º lugar, né? E eu fiz esse aqui, ó, esse teste de avaliação psicológica, né? Fui aprovado, e aí que você também tem que fazer controle emocional, ansiedade, responsabilização, né? Então, impulsividade, agressividade, é bem interessante, né? Eu passei e acabei sendo aprovado, acabei depois não assumindo porque eu permaneci na prefeitura que eu estava, achei mais interessante.
mas lá tem esse teste também profissiográfico, que a gente chama, tá? É uma avaliação psicológica. Ok, gente? Então, espero vocês aqui no curso do Já Passei. É bem legal você ter as videoaulas para te ajudar, né, a estudar ali, já ajuda muito você ter esse material e é muito interessante e bem acessível a todos vocês, tá bom? Obrigado, sucesso. Espero ver vocês lá em Cajamar, que eu fico lá pertinho, né? Eu estou na Baixada Santista, agora eu estou na Baixada Santista, tá um frio danado aqui. Nunca vi tanto frio em Santos, mas lá é frio também. Em Cajamar, Barueri, Santana de Parnaíba, Araçariguama, ali, São Roque, né? É frio lá, hein? O negócio é frio, tá bom? Grande abraço e até a próxima.